Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja multiplicada na vida de cada um de nós. É com muita alegria podendo passar aqui e falar um pouquinho da palavra do Senhor. Estive um pouco ausente, né? Mas há um tempo para todas as coisas, né? Debaixo do céu e em cima da terra. E nós precisamos saber esse tempo, entender o tempo do Senhor em nossas vidas, amém? E eu gostaria de passar aqui para deixar uma palavra onde o Espírito Santo de Deus tem falado grandemente no meu coração sobre essa palavra, sobre esse livro, o livro de Ruth, um livro, uma história linda, maravilhosa, uma história de recomeço, de restauração e de edificação. Louvado seja Deus. E de ressurreição, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de ressurreição, independente daquilo que está morto em sua vida. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar novamente, porque o nosso Jesus, ele nos resgatou da maldição do inferno, da maldição da lei, né? E nos trouxe, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é ressurreição. Nós ressurgimos novamente. Algo que estava morto em nós e Deus, através de Jesus Cristo, nos fez ressurgir. É lindo demais o nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre a cidade. Quero falar sobre a Ruth, mas no próximo vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre a cidade. Cidade de Belém, né? Onde Noemi com Elimeleque moravam. Que significa casa do pão. A terra de Belém tem profundo sentido espiritual, louvado seja Deus, por ser local do nascimento do rei Davi e de Jesus Cristo. Terra abençoada, né? Louvado seja Deus. E significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Também chamada de Efratá, que quer dizer terra frutífera. Era uma terra frutífera que davam frutos para o Senhor. Louvado seja Deus. E é o berço do rei Davi também, né? Onde Davi nasceu, né? Também. Louvado seja Deus. E foi o lar da família também de Jessé, né? Foi tudo pessoas abençoadas, né? Nascido ali nesta cidade, né? De Belém, louvado seja Deus. E é a cidade também onde fez o cenário, né? Central do livro de Ruth. Também foi em Belém. O cenário de Ruth foi em Belém, louvado seja Deus. Marcando o retorno de Noemi, né? A terra com esperança e provisão. Noemi retornou para a terra de bênção, terra abençoada, a terra do pão. Louvado seja Deus. Foi o lar da família de Jessé, local onde o jovem Davi foi ungido, né? Como segundo rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Belém também foi o cenário do nascimento de Jesus Cristo, o pão da vida, o que reforça ser a casa do pão, porque ali nasceu o Rei Jesus, né? Nosso Rei Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, louvado seja Deus. Então, por isso que o Belém tem esse nome, né? A terra do pão, porque o pão da vida nasceu em Belém. Louvado seja Deus. Terra abençoada, abençoadíssima, né? E no contraste de Moabe, né? Louvado seja Deus.
Depois, no decorrer da história, eu vou contar sobre a história de Noemi e de Mimeleque e para onde eles estavam, né, na terra do pão, na terra abençoada, e aonde eles, por causa de uma luta ali, passando fome, resolveram ir para Moabe. Foram para Moabe, quem sabe sem pedir a direção de Deus. E Moabe é uma terra de maldição, né? Uma terra amaldiçoada, porque foi dada origem a essa terra de Moabe pelo filho de Ló, né? Onde ali no capítulo 19 de Gênesis fala sobre Ló quando saiu de Sodoma e Gomorra, que o anjo tirou eles dali porque Deus ia destruir por causa do pecado que havia ali, né? E eles saíram, só que mulher de Ló virou para trás e ficou para trás, né? Como estátua de sal. E Ló prosseguiu com suas filhas, aonde se esconderam em uma caverna, e dessa caverna as filhas tiveram ideia de ter filhos com o próprio pai, porque eles acharam que não tinham descendência, então somente elas poderiam trazer a descendência para o pai, aonde nasceu da filha mais velha, Moabe. E Moabe se deu origem através desse povo. Olha de onde que nasceu, olha a origem, né? E eles foram ali, né, numa terra montanhosa, o Elimeleque e Noemi, né? Foram para lá. Só que Moabe era um povo que não se dava com israelitas, né? E nem com o povo hebreu. E louvado seja Deus. E ali eles foram, né? Para a terra de Moabe. Cuidado que nós precisamos ter, né, meus amados? De nós entrar em algum lugar, entrar em alguma cidade, mudar assim a direção de Deus, entrar em certos territórios, é muito perigoso mesmo. E muitas vezes a gente faz isso na inocência, sem entender. A palavra do Senhor diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, nós, sem conhecermos, sem perguntar a Deus, sem nós pedir a direção de Deus, nós fazemos coisas que depois, lá na frente, nós vamos sofrer as consequências, e consequências terríveis. Então, amados, por quê? Porque nos falta conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Então, nós sofremos. O meu povo sofre por falta de conhecimento. O povo tem preguiça de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. E muitas vezes o nosso adversário, né, que faz de tudo para que nós não leiamos a palavra do Senhor, para que nós não venhamos conhecer a palavra do Senhor. E muitas vezes nós fazemos coisa pela nossa inocência e acabamos mal, porque caímos em territórios perigosos, territórios escorregadios, território de idolatria, né? Um território com vários deuses. E nós muitas vezes ficamos perdidos, cegos espiritualmente, não entendendo menos ainda, né? Porque se nós entramos num território desse, aí é que eles querem nos cegar mesmo, nos deixar fora do entendimento, de entender as coisas de Deus. E eles querem nos massacrar, que nós não venhamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida, que nós não venhamos conhecer a nossa história, que nós não venhamos conhecer a nossa identidade. Eles querem acabar, né, com a nossa história, a história do povo de Israel. Porque Moabe era adversário do povo de Israel. E hoje existe muitas, né, moabitas por aí
que tentam nos destruir. E precisamos ficar atento, pedir a Deus entendimento, discernimento, para que nós não venhamos cair no engodo de Satanás. E eles viviam em conflito, né? Os moabitas viviam em conflito com o povo de Deus, com o povo de Israel, porque eles eram idólatra, um povo pagão, cegos, que não entende nem discerne, tem discernimento da mão direita e da mão esquerda. Louvado seja Deus, um povo politeísta, um povo que serve muitos deuses. O Deus carnal, né, da carnalidade, está ali no meio e muitas vezes não entende nada e fica praticando a carnalidade. Mas Deus, Ele quer que nós servimos a Ele em espírito e em verdade. E se há algum lugar que sobressai a carnalidade, sai fora. Porque se não exalta o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, coisa errada tem. Então, meus queridos, vamos ficar atentos, buscar a palavra do Senhor, vamos conhecer a Deus e a sua palavra, conhecer Jesus e o Espírito Santo, que a palavra do Senhor nos diz que aquele que crê em Jesus Cristo não será confundido. Tem muitas pessoas confundidas neste mundo, por estar em lugar onde Deus não se agrada. Então, meus queridos, vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto ele está perto, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da glória, que estamos mediante a tua palavra fiel, verdadeira, que não volta para nós vazia, meu Senhor, mas ante a praz para aquilo que ela foi enviada. Quero te louvar, te agradecer pelo dom da vida, pelo teu Santo Espírito que habita em mim. Te louvo, te agradeço, Pai, por tão grande livramento que o Senhor já tem me dado, Senhor. Obrigada, Jesus, porque me arrancaste da escuridão das trevas, me trouxeste para o reino do Filho do seu amor, um reino de paz, de amor, de bondade, misericórdia, mansidão e domínio próprio. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação. Obrigada, Jesus, pela alegria da salvação. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o nosso adversário quer tirar essa alegria de nós, Senhor. Oh, meu Deus, mas o Senhor é aquele que luta, aquele que peleja por nós, aquele que batalha por nós, aquele que guerreia as nossas guerras. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Pai amado, eu te peço pela minha vida, pela minha família, pelo teu povo, Senhor. Guarda, cuida, proteja, livra, Senhor, de todo mal, de todo laço, de todo embaraço, de toda malignidade que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.